Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Márcio Braga da MN Manutenção. O técnico trouxe aqui uma Vitale Plus para a gente dar uma olhada, né? O que estava apresentando de defeito nessa máquina? Você ligava ela, selecionava o modo, dava início e aparecia no display esfriando, né? Primeira coisa que eu fiz foi medir o sensor, né? Tirei o sensor da placa e vi quantos ohms ele está dando. Esse sensor aqui originalmente é um PT100, né? Então a temperatura ambiente dele deve dar mais ou menos 112 ohms, né? Para ele começar a aquecer com a máquina fria, começar a aquecer com 30 e poucos graus, né? Medindo o multímetro estava dando 27K. Então eu deduzi que aqui o cara trocou o sensor e botou o sensor errado, não compatível com o modelo. Isso aqui fatalmente é uma NTC de 30K, né? Trocou aqui os modelinhos. Eu no estoque eu não tinha o sensor PT100, então usei um recurso aqui, ó, que eu bolei, né, que são simuladores de sensor. Isso aqui é um trimpote de multivoltas de 200 ohms. Isso aqui é um trimpote multivolta de 2K, que eu simulo PT1000, eu simulo PT100, e aqui um trimpote multivoltas de 50K, justamente para estar simulando ali um NTC de 30K. Hoje a gente vai simular aqui com como se fosse um sensor tipo PT100, né? Então, previamente já regulei lá para mais ou menos 112 graus, para poder fazer a máquina startar, né? Lembrando que o defeito da máquina é você apertar um modo, ela já aparecer no display esfriando, porque o sensor não é o da máquina. Já liguei ela, vou selecionar aqui o modo, vou dar início, ó. Começou a crescer aqui, não vai dar para você ver no display, porque a minha câmera descarregou. Deixa eu ver se eu arrumar uma luzinha aqui para melhorar as coisas. Mas aqui no display, não vai dar para vocês verem, infelizmente. Tá aqui, ó, 30 graus, 35 graus, né? Beleza. Eu vou deixar essa máquina aquecer um pouquinho, né? E depois aqui, lentamente, eu vou girando aqui o meu trimpote de multivoltas para forçar o fechamento da válvula que ocorre aqui nesse modelo com 97 graus. Essa versão de placa pequeno, ó, versão 1.7, é uma placa bastante antiga, quase das primeiras versões de placa de VTP, né, de Vitale Plus, que foi feito na época, né? Como é que funciona essa placa? O sensor ele vai assumir no começo, né, até o ponto de fechamento da válvula, né, com 97 graus. A válvula vai fechar, ela vai começar a pressurizar. Nesse momento, já o sensor já não vai fazer referência nenhuma à temperatura. Quem vai assumir esse papel vai ser justamente o sensor de pressão. Eu até liguei aqui na linha com o meu manômetro, né, aqui de escala boa, para justamente ver se a temperatura, se a pressão que vai mostrar no display vai estar compatível com o meu manômetro, né? Então existe uma tabela, por exemplo, 1 kg de pressão eu tenho que ter mais ou menos 120 graus. Lembrando que nessa placa, depois do fechamento da válvula, quem assume todos os parâmetros que aparecem na tela é o sensor de pressão. Eles simplesmente ignoraram ali o sensor de temperatura, né? Ela está aquecendo, já estou vendo ela fazer o barulho da fervura aqui. Eu posso nesse momento até vir aqui no meu trimpote de multivoltas. Pena que não dá para ver, que desgraça, né? E vou aumentando aqui gradativamente a minha temperatura. Eu vou girando ele, ó. Tá com 36, 39. Eu tô girando ele devagarzinho, ó. Pá. Eu liguei meu simulador no lugar do sensor de temperatura. 44 graus, 46. E vou forçar aqui o fechamento da minha válvula, né? Vamos lá. Tá. 52. Já estou vendo lá atrás fazer o barulho de borbulha, né, da água, né? Isso aqui é só uma simulação do sensor, né? 54. Vamos lá. 59. Ela demora um pouquinho a responder, né? Essa máquina é assim, ela dá uma piscada no display e mostra a temperatura que está, né? É o tempo dela fazer essa leitura. 71. E vou aumentar isso aqui até depois de 97 graus, até eu ver minha válvula fechar, né? Vamos lá.
Era bom se desse para ver, mas não dá, tudo bem. Me perdoem dessa vez. Vamos lá. 80 graus, estou girando aqui o trimpote. Ó. O trimpotezinho eu giro aqui e vai alterando ali. Né? O que eu estou fazendo ali com o trimpote? Eu estou aumentando a resistência, né, até o ponto de fechamento da válvula. Eu comecei com 112 ohms, dá 30 e poucos graus, como se fosse a nossa temperatura ambiente aqui no Rio de Janeiro. E aqui vagarosamente vou girando meu trimpotezinho até 97 graus para minha válvula fechar. Se eu tivesse com sensor de temperatura bom, bastava eu colocar o sensor no lugar que a máquina, se não tiver mais nenhum defeito, ia funcionar. 91, mas é legal para vocês terem esse tipo de simulador de sensor para estar no campo aí no dia a dia, né? Resolvendo os BO aí de vocês aí, ó. 96. Vamos lá. Tô girando o trimpote, 98. Já vai fechar, ó. Fechou a válvula, vai começar a pressurizar, né? Bom, enquanto ela pressuriza, ó, isso daqui é um simulador que eu falei de sensores, e aqui do lado dessa caixinha, né, eu fui na eletrônica, vi essa caixinha, né, uma caixinha lisa, eu fiz essas furações. Esse instrumentozinho aqui eu comprei no Mercado Livre, ele é bem baratinho, né? Ele é um voltímetro, um amperímetro e um watímetro. É legal para você estar acompanhando, é menos uma coisa para você botar tipo, vários instrumentos para ver corrente, potência, né, tensão, você já tem todas essas informações aqui nesse displayzinho. Né? Eu montei na caixinha e ficou dessa forma aí, bacaninha. Né? Isso aí é bem tranquilo. Né? Bom, a máquina começou a pressurizar, ó, já estou aqui com 0,1 de pressão. É muito pouco para mostrar no manômetro ainda. Né? A gente vai ter que aguardar ela um pouquinho, subir mais um pouquinho essa temperatura, né? Vamos esperar um pouquinho. Bom, a máquina agora já está com um tempinho funcionando, ó. Aqui no nosso display, merda, não dá para ver, né? Eu estou com 1,2 kg de pressão aqui, 1,2 kg de pressão, né? Com a temperatura de 121. Como eu falei, eu não mexi mais no meu simulador de PT100, porque nesse modelo em específico de versão de circuito, o sensor serve especificamente para fechar a válvula com 97 graus. Depois, quem assume o papel de mostrar aqui a pressão é o sensor de pressão, que o software compara. Por exemplo, a máquina está com 1,2 kg de pressão, então eu tenho que mostrar no meu display uma temperatura de 121 graus. Ela faz isso sozinha, sem mexer em nada. O sensor, ele não tem papel nenhum quando a válvula fecha aqui, tá? Nesse modelo em específico. Como algumas outras máquinas, por exemplo, da Dabi antiga 19L, né? Ela já funcionava ao contrário. Ela tinha um sensor de temperatura que o software dela comparava a temperatura com determinada pressão. Em ambos os casos eu acho isso errado. Por quê? Que simplesmente, sei lá, dá um bug na máquina, a máquina para de aquecer, ela mostra uma temperatura de 121 graus, mas a máquina não tem pressão. Pode acontecer, né? Então aqui, ó, já estou aqui 1,4 kg de pressão, quase 1,5, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui mais ou menos, ó, tá? 1,4, 1,5. O meu manômetro, como ele está em PSI e KPA, está dando mais ou menos aqui 22 PSI, que seria mais ou menos 1,6 kg de pressão. Então, por enquanto, está dentro da normalidade. Tem um vazamentinho lá atrás que depois eu mato, e a máquina já está aqui com 1,6, mais ou menos, que eu tenho lá no meu manômetro medido em PSI. Né? Não está bem precisa a máquina, eu confio mais no meu manômetro, né? Mas é importante que ela esteja um pouquinho além da pressão, não tem problema nenhum. Nunca pode estar abaixo ou acima por questões de segurança. Né? Então vamos continuar aqui aquecendo, está com 1,6 ainda, está subindo aqui a nossa temperatura.
A máquina já vai passar para esterilizando, né? Eu estou aqui, ó, 2,2 kg de pressão, né? É o que deu aqui no meu manômetro, a temperatura de 134 graus. Como já te falei, quem faz isso é referência de pressão neste tipo de circuito. Eu estou ali com 32 PSI, né? Comparando vai dar 2,2, 2,3 kg de pressão. Não é muito além do que deveria ser, nem ficou abaixo. Então, está mais ou menos dentro de um padrão aqui. Aqui minha corrente já diminuiu, ó. Quem vai assumir aqui o papel de controle da resistência justamente é o meu sensor de pressão, né? E a máquina funciona dessa forma aí, né? Informação importante aí, pessoal, essas máquinas de tampa de alumínio, né, essas tampas de alumínio duro, o fabricante diz que essas máquinas estão descontinuadas e não tem mais kit de tampa de inox, daquele modelo de anel azul, para colocar nelas. Então a instrução para assistência técnica autorizada é não fazer manutenção em tampas de inox. Essa aqui, por um acaso, ainda tem a tampa do modelo novo, né, com modelo de inox, então por isso que eu peguei para fazer. E quando chego aqui na oficina, se for tampa de alumínio duro, deixa eu ver se tem uma tampinha de alumínio duro aqui para mostrar. Eu estou recusando o serviço porque já viu, né? Você pode criar acidentes graves, ó. Tampa de alumínio duro, aquela tampinha, né? Todo mundo já conhece. Essa aqui era da VT, que a gente substituiu aqui há algum tempo atrás. Pô, Márcio, mas se o cliente quiser fazer a manutenção e assumir o risco, não pegue esse serviço que cliente, na hora de economizar e fazer o serviço, todo mundo é amigo. Agora, quando der problema, filho, pode contar que vai sobrar para você. Essa tampinha aqui é boa botar na churrasqueira, né? Fazer uns bifes, né? Então tá aqui. Já mandei um monte embora aqui, dei pro amigo aqui para vender lá de ferro velho, né? Alumínio duro, ó, já dá um dinheirinho, né? Então, princípio de funcionamento dessa máquina, fechamento de válvula com 97 graus. Depois do fechamento, quem vai assumir toda a responsabilidade de controle da resistência ao sensor de pressão. E o software, através de comparação entre pressão, ele vai dizer no display quantos graus deveria ter, que não é o real, ok? Essa fica aí a dica. Então, ó, tabelinha de PT100, tripote de multivoltas de 220 ohms, você simula o sensor de temperatura da máquina, né? E é isso aí. O vídeo ficou meio mal feito, né? Mas a câmera está descarregada. Eu aproveitei a oportunidade de aparecer essa máquina. Espero ter ajudado aí alguém com dúvidas aí. E é isso, né? Sensor de temperatura PT100. Aqui estava o NTC. Aqui são as observações. A gente tem que observar tudo. Às vezes você nem precisa de instrumento, né? Olhar primeiro, ver se tem algum vazamentinho. Ali por um acaso tem um vazamentinho, mas depois eu mato ele. E esse é o videozinho de hoje, pessoal. Desculpa aí pela qualidade de imagem ruim, né? Mas foi o que deu pra gente fazer aí hoje, tá? Um abraço. Lembre-se, melhor ferramenta que você pode ter na sua vida, Deus já te deu, ó. Tua mente.